E hoje, aqui nessa reflexão da Corrente do Bem, que se acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira também ao vivo no Instagram, @locutorjrmoreno. Hoje eu conto a história de um rei que era muito ingrato. Todos os seus funcionários que cometiam um erro, ele mandava jogar aos leões. Até que um dia, um dos seus mais antigos funcionários, lá do reinado, cometeu um erro. O rei, como sempre fazia, mandou jogar aquele funcionário aos leões. Mas o funcionário, antes de ser jogado aos leões, pediu ao rei clemência, de que lhe fossem dados 10 dias antes de ser jogado aos leões, para que ele pudesse realizar um trabalho. O rei, tocado ali por aquele pedido do seu funcionário tão antigo, permitiu então que o homem fizesse trabalhos antes de ser jogado aí aos leões. E nesses 10 dias que o homem pediu ao rei, ele alimentou os leões, ele cuidou daqueles leões, limpou a jaula, teve todo o carinho durante 10 dias com os leões que mais tarde o devorariam. Passou-se os 10 dias, o rei mandou chamar o funcionário, chamou o capataz, porque era dia de jogar aquele empregado tão antigo que havia cometido um erro, jogá-lo aos leões. Chegou a hora e o capataz empurrou o empregado para dentro da jaula dos leões. Só que, ao contrário do que aconteceu nas outras vezes, os leões começaram a brincar com o empregado. Brincaram, lambiam, rolavam pelo chão, riam juntos. Mas o que aconteceu? O empregado, então, o rei ali, sem acreditar no que estava acontecendo, o empregado, então, olhou para o rei e lhe disse: esses leões foram alimentados e cuidados por apenas 10 dias. E aqui, nesse momento, eles estão sendo gratos pelo que eu fiz. Eles não me comeram porque estão sendo gratos, porque eu cuidei deles. E o senhor, rei, eu me dediquei tantos anos a esse reinado sem nunca ter cometido um erro. No dia que eu cometi um erro, a sua ingratidão era tão grande que era capaz de me jogar aos leões. O rei parou, refletiu um pouco sobre o que o funcionário acabara de lhe dizer, pensou direitinho e falou: realmente, eu estou sendo injusto e, sobretudo, ingrato com tudo que você tem feito. Pode voltar ao seu trabalho, a sua pena está anulada, está cancelada, e não mais haverá esse tipo de julgamento aqui no meu reinado. A gente vê aqui dois lados da moeda, né? A gente vê o poder da gratidão através dos leões que foram gratos, porque ninguém nunca tinha cuidado daqueles leões. Ninguém nunca tinha dado carinho, limpado direitinho, ninguém nunca tinha feito nada de benéfice para aqueles leões. E eles foram gratos porque eles reconheceram aquele homem como sendo alguém que tinha feito algo diferente. Até então, provavelmente, eles eram muito maltratados, porque a raiva que aqueles leões continham das pessoas é que fazia com que eles devorassem aqueles homens que eram arremessados como pena aí pelo rei. Os leões deram uma grande lição de gratidão a quem foi servente a eles. E o rei nos dá uma grande lição de ingratidão. Apenas um erro, e tantas vezes eu e você fazemos isso também, com algumas pessoas que a gente ama, que a gente conhece, que a gente convive, né? Pessoas boas, de bom coração, e de repente, por algum motivo, um deslize, uma desatenção, algo de ruim acontece, e a gente, né, tomado por essa ingratidão, a gente desconta, fala, às vezes xinga, faz um monte de coisa, a gente é ingrato. A gente não sabe reconhecer, parece que todos aqueles 99%, né, não foram suficientes para que aquele 1% de erro cometido fosse dispensado. Isso acontece comigo e com você, e provavelmente também acontece o contrário. Você também já foi injustiçado por alguém, mesmo você se dedicando tanto, às vezes numa empresa, mesmo você se dedicando tanto àquela empresa, de repente uma falha que você comete e
você perde um emprego, um relacionamento, de repente você se dedica tanto àquele relacionamento e em uma falha, alguém julga você como uma pessoa completamente diferente daquilo que você é. Na família, quantas injustiças na família também acontecem? Um pai, uma mãe, um filho dedicado e uma outra pessoa, por um erro, por uma falha, por algo que acontece, às vezes coisas que nem acontecem, alguém disse, e a gente toma uma atitude mais enérgica, mais ingrata com relação àquela pessoa, àquela atitude. Olha quanto esses leões e esse funcionário têm para ensinar para a gente hoje, do poder da gratidão. O homem, se sentindo injustiçado, demonstrou através dos cuidados com aqueles leões o quanto ele estava sendo ingrato. Os leões, por sua vez, mostraram ao homem, por não devorá-lo, a sua gratidão por terem cuidado deles. Hoje, você é o rei que está julgando, você é o leão que está sendo grato, você é o homem que está procurando aí o seu perdão. Quem é você hoje? Esses três personagens que participam hoje aqui da nossa reflexão, com qual você se identifica mais? Se é um leão que está sendo grato, você é um injustiçado que está buscando justiça, ou você está sendo um ingrato que hoje pode reconhecer a gratidão? Deus, o tempo todo, está realizando tantas coisas na nossa vida, coisas que a gente às vezes nem sabe. E tantas vezes a gente é ingrato com Deus, quando a gente é desobediente, quando a gente é pecador, quando a gente quando a gente é ingrato, né? Desobediente e ingrato, quando a gente peca, tudo aquilo que a gente faz de errado contra aquilo que Deus pede pra gente, nós também estamos sendo ingratos. E quando acontece alguma coisa que a gente não queria, a gente já vai logo dizendo, que Deus é injusto, que Deus não está cuidando de mim, que Deus está sendo ingrato, porque eu sou uma boa pessoa. Eu separei até aqui um versículo de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que diz o seguinte: dê graças em todas as circunstâncias. A gente não pode selecionar o que é bonzinho pra gente e o que não é. Porque a todo momento Deus está fazendo maravilhas na nossa vida e a gente é tão ingrato também. Tantas vezes a gente é o rei ingrato. Tantas vezes a gente é o funcionário aí, o empregado que está procurando justiça, e tantas vezes a gente é também o leão. Mas na maioria das vezes a gente acaba sendo o rei ingrato. Ingrato a Deus, ingrato às pessoas, porque a gente vai logo julgando, a gente vai logo se achando dono na situação, achando que Deus está amaldiçoando, achando que Deus não nos ama, porque está acontecendo uma coisa difícil na nossa vida, a gente vai logo fazendo o nosso pré-julgamento. Em todas as circunstâncias, mesmo aquelas mais indesejadas, dê graças a Deus. Sejamos gratos, não sejamos como esse rei. E se tivermos uma atitude hoje como a desse rei, que a gente tenha a humildade do reconhecimento do nosso erro, que a gente possa pedir perdão pelo nosso erro e sermos gratos, né? Primeiro a Deus pela oportunidade de podermos voltar atrás e sermos pessoas gratas, e pela oportunidade também de dar, né, a gratidão a quem verdadeiramente merece. Essa é a nossa reflexão de hoje. Esse vídeo também vai estar aí no YouTube. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever aqui, também de curtir aí, de compartilhar, né, o nosso canal aí com outras pessoas. Deus abençoe o nosso dia. Gratidão é a palavra de hoje. Obrigado, Senhor, por esse encontro com tanta gente aqui, por esse canal no YouTube, por essa live de hoje, pela internet, pelo nosso programa, pelas pessoas que participam, pelas lições que nós aprendemos. Sejamos gratos. Obrigado, Senhor.